Você pode não acreditar, mas nem sempre é ruim cuidar da vida dos outros. Como assim? Tem horas que precisamos ser cuidados em emergências, outras por um período ou para acrescentar qualidade para o resto da vida. Carla sempre sentiu prazer em cuidar das pessoas e se dedicar à enfermagem pareceu seu caminho natural, até que, na evolução da carreira, acabou deixando de cuidar de pessoas. Alimentando sua vocação original, percebeu que poderia investir nisso mesmo, nutrição. Sabia que para cuidar bem do corpo, deveria respeitar a própria história, buscar o equilíbrio de maneira holística. Carla vai nos explicar como foi essa trajetória de voltar a cuidar bem da vida dos outros. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com pessoas que em algum momento da vida deram uma mudada na sua carreira, resolveram fazer algo diferente, uma nova atividade, uma nova perspectiva. Seja atrás de um hobby, ou de um sonho, ou de uma nova oportunidade, enfim, para a gente ver que nunca é tarde, né? Para a gente buscar alguma coisa que a gente queira fazer, tá? Então, esse vai ser o nosso papo de hoje. Se vocês estão seguindo a gente aí no YouTube, dê o seu joinha, nos siga para não perder nenhum episódio. Nas plataformas de podcast, a mesma coisa, tá? Curtam lá a gente e sigam o nosso canal para que vocês não percam nenhum episódio. E, claro, compartilhe aí, né, com o pessoal que você conhece para que essas informações possam chegar a mais pessoas, né? E hoje a gente vai ter um papo aqui com a Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, a Zara Martins de Campinas, que vão estar me ajudando a conversar com a Carla Estrela, que está falando direto de Hortolândia, se eu não estiver enganado, hein? Hortocity. E a Carla teve uma longa carreira na área de enfermagem e hoje ela é nutricionista, né? A Carla, ela estudou na PUC de Campinas e trabalhou na maternidade de São Paulo, trabalhou na Santa Casa de Valinhos, trabalhou na Unimed. E vamos começar, então, Carla. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso papo. Fica à vontade aí de dar um oi para o pessoal. Obrigada. Agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bacana esse trabalho, né, de trazer para as pessoas de que nunca é tarde mesmo, né? Nós temos, acho que muito enraizado, hoje em dia isso está mudando, que bom, mas muito enraizado essa questão de que escolhemos uma profissão, né, bem jovens, né, lembrando disso, bem jovens, muitas vezes sem maturidade para fazer a escolha, né? O que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer? Definimos isso sem quase experiência de vida, e aí parece que tem que ser escrito na pedra, né? Como eu digo, eterno. E aí muitas vezes a gente fica infeliz, né? Muitas vezes a gente fica infeliz, tentando se convencer de que é aquilo mesmo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente sempre estar alerta, né, para os nossos sentimentos, para o que está acontecendo na nossa vida, reflexões sobre o nosso eu verdadeiro, né? Assim, eu estou no caminho correto, né? Porque o caminho, ele pode ser, você vai por um caminho, mas em algum momento você pode decidir virar à esquerda, à direita, a vida é assim. E a vida é muito dinâmica, né? A verdade é essa, né? A gente está em mudanças, na verdade, constantes, né? Ao nosso redor e com a gente mesmo, né? E Carla, quando que você descobriu assim, esse desejo de estudar enfermagem? Você chegou a ter quando jovem, putz, essa área que eu quero fazer, como é que foi isso? Sim. Porque a enfermagem é uma área tão bonita, né? Porque é uma área que as pessoas realmente fazem por amor, né? Como é que foi? Sim, sim. Desde muito jovem, mais ou menos, né? Na verdade, eu fui fazer faculdade, eu comecei diferente, porque o padrão geralmente é assim, você faz faculdade primeiro, aí depois você, né, no padrão assim tradicional,
casa, depois tem filhos, tem uma sequência assim no padrão, né? Eu fiz meio ao contrário. Primeiro, eu me casei, aí eu tive os meus primeiros filhos, né? Que são gêmeos. Eu tenho 3 filhos. Tenho gêmeos, que são os mais velhos, e depois a caçula. Tive os gêmeos, e depois eu fui fazer faculdade com os gêmeos pequenos. Aí, então, só para ficar mais fácil, né? Eu fui fazer com gêmeos bebês, com 1 ano. Então, eu tive muito assim essa questão de realmente pensar no que eu queria, e eu tive uma tendência muito forte à enfermagem. Eu tinha uma amiga, né? Tenho essa amiga que era enfermeira, e eu conversei com ela, e eu sempre gostei da área da saúde, e isso foi sempre muito forte em mim, de cuidar, né, da área da saúde. Fiquei em dúvida sobre enfermagem e medicina, como muitos enfermeiros no início têm essa dúvida. Né, existe até uma questão que algumas pessoas dizem assim, pensei em medicina, mas é muito difícil, foi fazer enfermagem. Na verdade, não é muito assim, porque enfermagem é bem complexo, né? Mas pensei, né, nisso, né, nessa carreira, fui investigar, gostei bastante, resolvi que era isso, porém, nessa fase, eu já tinha uma vontade de nutrição. Isso já vinha no meu coração. Eu tinha uma afinidade tremenda com nutrição. Fazia coisas por mim, sozinhas, né? Eu lembro que eu desenvolvi, sabe esses shakes emagrecedores, assim, shake que a gente, né, que existe. Então você elaborou o seu programa em casa já. Eu peguei o rótulo do shake e aí via quanto tinha de calorias, de carboidrato, de cada vitamina. Nossa, foi uma trabalheira. Hoje, como nutricionista, eu penso, o que é aquilo que eu fui fazer? Que loucura! Eu peguei aquele rótulo e fui fazer a versão natural. Então, assim, eu preciso de tanto de fibras. Aí eu pegava aveia, quanto tinha na aveia. Aí eu pegava outro ingrediente, eu misturei um monte de coisa natural e fiz um shake igual com as quantidades isso não tinha feito faculdade de nutrição, de nada, né? Então, assim, eu sempre gostei. Mas também era apaixonada pela enfermagem. Fiz a faculdade de enfermagem, né? Segui por muito tempo para só depois fazer a transição. Mas, assim, o meu início, né, respondendo a sua pergunta, foi dessa forma. Entendi. E eu vi que você trabalhou na maternidade de Campinas, né? Como é que foi esse trabalho? O que você mais gostava de trabalhar lá, né? A maternidade de Campinas foi meu primeiro emprego e foi muito bom. Eu tive, assim, muitas experiências que eu não vou mais esquecer, muito conhecimento, né? O primeiro emprego sempre é onde a gente aprende muito, né? Nos outros também, mas lá, porque a gente sai da faculdade e realmente a gente sai não sabendo quase nada, a gente só sabe a teoria, apesar de fazer estágios, fiz uma faculdade muito boa, fiz muitos estágios, mas quando a gente chega para trabalhar, aí é um baque, né? Como você gerenciava tudo isso, Carla, com as crianças? Você falou que já tinha as crianças, né? Como é que foi isso? Nossa, realmente loucura, foi bem desafiador, foi uma loucura desde a faculdade, Alessandra, porque era período integral minha faculdade. Então, eu tinha que estudar para as provas, não era nada fácil. Então, muitas vezes eu levava eles para fazer prova, uma amiga ficava... Era assim, né? Eu estudava à noite, eu tive muito apoio do meu marido, alguns trabalhos ele me ajudava a fazer, ele falou que ele se formou também em enfermagem porque ele me ajudava, então foi bem desafiador mesmo. Eu lembro de uma vez eu saindo para a faculdade, aí o Thiago, que é um dos meus filhos, foi correr para falar tchau, bateu a testa na quina da parede, saindo sangue, eu tinha que ir, tinha prova, então, tem muitas histórias, né? Foi bem difícil conciliar, foi bem difícil. Mas depois, quando eu terminei a faculdade, já estavam maiores, aí para trabalhar já foi mais tranquilo, aquela coisa que toda mãe tem, né?
de ter filho e trabalhar. Mas tem a complicação da agenda de enfermagem, né? É uma agenda muito complicada, né? É plantão, não tem Natal, não tem Ano Novo, né? Exatamente, eu tinha que escolher ou Natal ou Ano Novo. Tinha que trabalhava. É que assim, eu trabalhei por um período nesse esquema de plantão, que era, né, direto, né? E depois eu fui para a área administrativa. Na verdade, eu fui para supervisão. Então, eu fui para uma supervisão, por exemplo, quando eu trabalhei no centro cirúrgico, e eu trabalhava das 8 às 5, de segunda a sexta, porque eu fazia a supervisão e tinha as enfermeiras que trabalhavam nos plantões. Então, aí isso já foi bem melhor. Já deu um alívio, né? Em termos de... Já deu um alívio, com certeza. Mas pensando no centro cirúrgico, né, que você falou, você chegou a trabalhar no centro cirúrgico ou só coordenava a equipe de enfermagem? Não, eu trabalhei por bastante tempo. Eu trabalhei comecei como enfermeira, porque funciona assim. Cada período, normalmente, numa enfermaria, num setor, tem uma enfermeira e tem os técnicos de enfermagem. Então, a enfermeira tem uma equipe. E ela trabalha e pode ser no horário de plantão, de 6 horas, por exemplo, isso acontece bastante, das 6 ao meio-dia, depois outra da meio-dia às 18, e a outra que faz à noite, das 18, que aí são 12 horas. À noite eu nunca trabalhei, e ainda bem, porque não bate com o meu perfil, meu relógio biológico, não dá certo para mim. E aí, eu trabalhei na assistência, inicialmente, quando eu fui para a maternidade, né, comecei a trabalhar, eu não fui diretamente para o centro cirúrgico, eu fui para as alas. Então, eu trabalhei na parte onde tinham as puérperas, né, as mães que tinham acabado de ter bebê, tinha um andar que era só cirúrgico, não centro cirúrgico, mas enfermaria pós-cirúrgico, né? Tinha vários setores, né? Setor de convênio, setor do SUS. E aí eu fui trabalhar na assistência. O que é isso para o enfermeiro? Você não é supervisão, trabalho nesse horário, meio-dia 6, por exemplo, coordenando a equipe de técnicos, mas o enfermeiro ele tem as atribuições assistenciais também. Ele não fica só na coordenação, ele vai passar de paciente em paciente, fazer a consulta de enfermagem, uma anamnese, prescrição de enfermagem para o técnico, né? Então, eu fiquei nessa parte assistencial por bastante tempo. Foi aí onde eu consegui pegar uma prática, mesmo conhecimento, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de ir para o centro cirúrgico. E aí, no centro cirúrgico, eu comecei nesse esquema também de assistencial de 6 horas, e aí depois eu fui para a supervisão. Aí eu fazia horário administrativo e respondia pelo centro cirúrgico, onde tinham os horários, né? Cada equipe num horário, mas eu respondia pelo todos os horários. Então, foi assim. Entendi. Você gostava de ir para o centro cirúrgico? Assim, você gostava de participar das cirurgias? Porque é uma tensão, né? Imagina, tenso, né? Onde tem tensão? Nenhuma, né? Nenhuma, imagina, amava as urgências, emergências. O que mais era, assim, o mais tenso era o que você gostava. Sim. E quando é que deu o clique? Quando é que deu o clique aí de sair dessa área aí que você gostava bastante e ir para a nutrição? Então, eu fiquei por, assim, no total na enfermagem eu fiquei por 20 anos, né? Mas na parte assistencial eu fiquei por volta de uns 16 anos, né? Assistencial que eu digo assim, trabalhando mesmo em hospital, porque aí eu fui para a Santa Casa de Valinhos, trabalhei bastante tempo lá também, em centro cirúrgico. Aí eu comecei a fazer uma transição ali do assistencial para o administrativo, naturalmente. Então eu trabalhava no centro cirúrgico, aí depois eu fui para a educação permanente, fazer treinamentos. Aí você vê que eu já estava assim, usando meu conhecimento de enfermeira, mas assim, mais na área administrativa, porque a educação permanente ela é um setor ligado muito a RH. Aí eu comecei a participar das contratações. Aí nós tivemos como que chama?
esqueci agora, que é a organização, a acreditação hospitalar, a ONA, né? Nós tivemos um processo de acreditação hospitalar. E aí, nesse processo, eu me envolvi muito com a questão de montar processos, avaliações extremamente, assim, administrativo, né? Então, até, por exemplo, num setor que não teria nada a ver com o meu, na recepção. O que precisa ter? Aqueles manuais, sabe, de certificação, né, que a gente precisa ter em empresa, que é uma coisa... Me envolvi nisso e aí fui cada vez mais para a parte administrativa. Por conta disso, eu tive uma oportunidade que foi, assim, realmente um momento em que foi um divisor, assim, de águas, que foi quando eu saí da área hospitalar para ir para uma outra empresa, que é da área da saúde, que é a Unimed, que é uma empresa de plano de saúde, né? Porém, mudou o cenário. Eu fui para uma área de auditoria, né? Então, assim, usando todo o meu conhecimento de enfermeira, como enfermeira, eu fui fazer auditoria por um plano de saúde. Então, eu ainda ia para o hospital, mas eu era uma terceira, eu era uma funcionária do plano de saúde indo para o hospital. E aí eu comecei a trabalhar na Unimed, com auditoria, em enfermagem, né? E isso funciona como? Para vocês terem uma noção. A gente... tinha na época, né, nossa sala, né, dentro do hospital, em cada hospital, aqui em Campinas. Então, eu, como enfermeira da Unimed, fazia o processo de auditoria mesmo, de verificar com o paciente, que é que tinha o convênio, né, da Unimed, que estava usando o serviço, um paciente internou da Unimed e ficou lá utilizando todo o serviço do hospital. Eu ia fazer uma auditoria para verificar se estava tudo correto, né? Porque, por exemplo, eu como enfermeira, eu sei que materiais iriam usar para fazer um curativo. E aí eu vendo ali na conta, né, do paciente um material estranho, eu tendo esse conhecimento como enfermeira, poderia ir lá conversar com um enfermeiro do hospital, olha, isso aqui está diferente, porque... Então, assim, analisar diárias, né, o motivo, ser os olhos do convênio dentro do hospital para, né, fazer a auditoria mesmo, né. E aí, apesar de ter esse contato com o hospital, com o paciente, o meu trabalho já não era mais com o paciente, era zero. Eu só estava de observadora, né? Então, meu trabalho se tornou totalmente administrativo. E foi muito conhecimento também que eu adquiri, né? Porque uma auditoria você consegue, assim, aprender muito, né? E vai mais a fundo, né, nos processos. Exatamente, aprendi coisas que, né, imagina. E nessas auditorias você pegava muito furo? Muito. Eu acho que sim, né? Pela carinha dela, sim. Muito. Eu falo assim que eu não posso reclamar, mas geralmente os auditores não são muito queridos. Mas viu? Isso em qualquer área. Por que será, né? Por que será? Mas eu não posso reclamar disso, não. Fiz muitos amigos também. Mas, Carla, apesar da auditoria ser uma etapa muito interessante, um trabalho muito legal, né, de auditar, lá dentro, no seu íntimo, você curtia mais fazer essa parte mais distante de auditoria ou tá na sala de cirurgia? Então, no meu íntimo, eu descobri depois, né? Porque quando a gente vai para uma área nova, é empolgante. Eu tenho um perfil, uma personalidade, que eu realmente me empolgo com coisas novas. Eu entro de cabeça, não tenho, sabe, não fico... E aí, no início, eu me empolguei muito com a auditoria, mesmo porque eu estive numa empresa muito boa. E, assim, colegas bacanas, eu tive, assim, um ambiente de trabalho muito bom, sabe? Todos que eu trabalhava ali. Então, eu me empolguei, conhecimento novo. Mas no íntimo, né? Como você me perguntou, depois de um tempo, eu comecei a perceber que
não era lá, né? Que no meu íntimo realmente, primeiro eu comecei a sentir falta da assistência. Eu senti falta lá do centro cirúrgico, né? Daquela lá do início. Eu comecei sentindo falta disso. E só que depois eu fui refletindo e fui descobrindo que não era a falta do centro cirúrgico, do meu início na assistência, mas sim um processo que estava me levando para algo que eu sempre sonhei fazer também, que era a nutrição. Começou a despertar isso novamente em mim. Foi nesse momento, como acho que a Alessandra perguntou, né, que hora que deu o clique, foi nesse momento que começou, depois de um tempo na auditoria, porque também eu comecei a me questionar e eu tentava me convencer da minha resposta, mas não era muito convincente. Eu comecei a me questionar assim, como que eu estou ajudando as pessoas fazendo esse meu trabalho? É porque isso é uma coisa de enfermeira, uma coisa de nutricionista, sabe? A gente quer ajudar. Foco. Sabe? Enfermeira sempre ajudando as pessoas. Parece que você não está fazendo nada, então, né? Que você não tá parece que precisa mais, né? Tem que fazer mais alguma coisa. Parece que você não está cuidando de ninguém, né? Exatamente. E aí eu ficava assim, não, mas eu estou ajudando, porque eu ficava pensando aqui, né, fazendo auditoria, aí eu ficava tentando achar ali como eu estava auxiliando, mas parecia que aquele meu trabalho não era uma coisa útil. E claro que né? Mas assim, para mim, para o que eu buscava, para o que eu busco, não estava encaixando. Foi aí que começou minha busca, assim, por fazer uma transição. E como é que foi essa transição? Então, aí essa transição foi assim, meu Deus, né? Eu preciso, então, vou fazer nutrição, eu preciso ir fazer a faculdade de enfermagem, de nutrição. Outra faculdade. Oh, meu Deus. E aí teve que encarar uma faculdade nova com qual idade? Desculpa a pergunta. Olha, 47. E nessa altura com 3 filhos, né? Com 3 filhos. 3 filhos, mas já estavam grandes, né? Eu falei, agora tá tranquilo. Mas ela trabalhou 20 anos como enfermeira, as crianças já estavam todas com mais de 20 anos, né? Todos, sim, já estavam, né? Já não tive essa questão das crianças, né? Só que assim, eu trabalhava bastante, né? Enquanto eu trabalhava na Unimed, assim, era um trabalho que exigia muito, realmente, de mim. Muita atenção, muito bom, porém muita pressão, muita mesmo. Nós tínhamos prazos para entrega de todas a auditoria feita de todos os prontuários, era bastante coisa, né? E assim, eu tinha aquele trabalho das 8 às 5, muitas vezes em lugares longe, porque eu tinha que ir para um hospital em Barão Geraldo, um outro em Vinhedo. Então, assim, era sair cedo por causa do trânsito para chegar às 8 e voltar a chegar à noite, né? E depois de um dia inteiro de trabalho, ir para a faculdade. Então, foi bem assim, um tempo que foi desafiador. Bem puxado, né? Bem puxado. Bem puxado. Tem que ter realmente uma vontade, uma dedicação muito grande, né? Para encarar essa jornada. Sim, eu pensava quando eu chegava. Sim, eu chegava na faculdade e pensava, não, eu tô aqui porque... Por que eu tô aqui? Né? Porque o que eu quero, né? Porque você buscar forças, né, no seu íntimo para continuar. Forças. Exatamente. E aí eu fui fazer a faculdade, foi a primeira etapa, né, da transição. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a fazer planos, né? Agora, como é que eu vou fazer para deixar... Qual é o passo, né? Como é que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Nesse momento que você resolveu, vou voltar à faculdade, né? Voltar a estudar nutrição. Como é que foi o apoio da família? Que no caso eu sei, né? Que o Alexandre te deu o maior apoio, mas fora a família, como é que foi? Como que foi isso? As pessoas te apoiaram ou meu, já passou o tempo? Como é que foi isso? Então, eu tive, assim, da minha família, eu sempre tive muito apoio,
aqui em casa sempre, do Alexandre, né, do meu marido, dos meus filhos, que já eram grandes, todos super apoiando, super, legal, sempre tive muito apoio. Sempre tenho muito apoio em todas as decisões, isso é muito bom. É isso que ajuda, porque lá fora sempre tem aquelas pessoas que não por maldade, mas é porque a opinião de cada um é diferente, né? Dizem, nossa, você vai fazer outra faculdade, pelo amor de Deus, eu não sei o quê, eu já quero logo aposentar. Nossa, mas que coragem, isso eu escutava bastante. Que coragem, coragem. Né? Então, mas às vezes é até um pouco de inveja de quem não tem coragem de fazer isso, né? E exatamente, aí Zara. Estimular outra pessoa, né? Exatamente. Eu acho dessa forma também. Às vezes a pessoa tem essa vontade, nem sabe, né? Tá lá dentro dela, né? Vai saber, né? E isso acontece. E você fazia faculdade nessa idade mais madura, né? Como é que foi? Você deve ter tido colegas de faculdade mais bem mais novos. Alguns até devem ser da idade dos seus filhos, né? Como é que foi essa experiência? Teve algum preconceito por causa de idade na faculdade? Não, assim, foi bacana. Preconceito não teve, porque, assim, tinham pessoas da minha idade também. Foi muito interessante, porque eu fiz faculdade à noite. Eu acho que é o perfil da faculdade à noite. Tem pessoas que trabalham, né? E foi bacana, porque eu não sei se só nessa área da nutrição, mas tinha pessoas que eram por exemplo, tinham feito faculdade de educação física. São áreas que têm uma comunicação. Uma relação com a nutrição. O educador físico tem um interesse que mescla um pouco da alimentação, né? Então, eu tinha colegas educadores físicos que já tinham feito a faculdade e foram fazer nutrição, então já tinham uma idade, né? Tinha colega fisioterapeuta, algumas pessoas da área da saúde querendo fazer a transição para essa área, né? Então, tinha pessoas com mais idade, mas tinha muita gente também mais nova. E realmente, eu tinha colegas com a idade dos meus filhos. E tinha momentos que eu pensava, meu Deus, dai-me paciência para aquelas coisas de colégio, né? E se me der força, eu mato um, né? Se me der força, eu mato um. Porque tem que conviver, né? Tá todo mundo lá. Trabalhei o dia inteiro, tô aqui. Eu não tô podendo, né? Eu quero focar no que eu tenho que aprender e ir embora, né? Então, mas assim, foi bacana, tinha pessoas muito maduras na minha turma, foi muito legal, fiz muitas amizades e eu me surpreendi, tinha pessoas muito maduras, sim, isso foi bacana na faculdade. Que legal. E aí, você estava falando, né? Beleza, você foi estudar, acabou a faculdade, e agora, como é que foi o plano de mudar, pôr em ação, né? Pôr em ação a mudança. Então, esse foi o momento de todos o mais assim desafiador. Por quê? Eu estava muito assim estabilizada no meu emprego. Eu estava num momento porque a gente lá na auditoria a gente tem também um plano de carreira, então tem júnior, sênior, a gente tem algumas, né? Pelo menos na época em que eu trabalhava lá, e eu estava numa posição super bacana já, ainda não era sênior, mas estava bem numa posição, já não era mais uma auditora júnior, tinha um salário bom, estava numa empresa onde tinha muitos benefícios, então, assim, uma empresa assim, né, com um bom salário, muitos benefícios, uma empresa com essa questão de gestão de pessoal muito legal, e isso é uma coisa que a gente se acomoda no sentido assim, eu tenho que bom, tem uma segurança, tá uma bom, coisa né? bacana. Tá bom, né? Tá bom, né? Então, aí é que era o meu medo. Tive medo, tive insegurança, pensando, nossa, tá ok, eu adoro, amo nutrição, é o que eu quero, mas, nossa, será que eu não estou fazendo uma loucura? Porque para a enfermagem, para o enfermeiro, esse cargo que eu ocupava é um cargo muito almejado, muito bacana. Nossa, trabalhar na Unimed, nossa, na auditoria, onde eu estava, era uma coisa assim que quem é enfermeiro, se estivesse, não sairia.
o meu motivo era outro, né? Mas se eu sou enfermeira, eu quero ficar na enfermagem, não sairia, porque não iria nem financeiramente chegar nisso num hospital, dificilmente, né? E nem como carreira, enfim, era muito positivo em várias formas, em várias áreas. Então, eu tive muito medo nesse momento. Eu pensei, meu Deus, acho que eu estou fazendo uma loucura. Muitas vezes eu pensava, gente, eu vou sair desse emprego. Será mesmo? Só que aí, e muitas vezes eu pensei, acho que deixa eu pensar mais, deixa eu ficar mais um pouco. Só que aí eu me via infeliz, me pegava infeliz. Então eu ficava naquela coisa do medo, da insegurança, mas infeliz. Tentava me convencer, não, acho que eu vou tentar, acho que não sei o quê. Ficava tentando mesmo, acho que eu vou aguentar. Mas só que não adianta. Quando é assim, não adianta. A gente fica tentando se enganar, né? Então eu tive esse medo, mas chegou um momento em que eu decidi mesmo, conversei inclusive em casa, né, com meu marido, com os meus filhos, sabe? E cheguei a essa conclusão de que realmente eu precisava, né, enfrentar, me desapegar desse medo e ser feliz. E aí, com a mente assim, bom, o que pode acontecer, né? Se não der certo, é vida que segue. Se eu vou ganhar menos no começo, não tem problema, eu vou estar feliz. O quanto vale isso, o dinheiro? O que eu posso, né, abrir mão material, falando da parte material, mas que eu vou estar realizada, né? Então, assim, como que eu poderia fazer isso? E aí eu tomei a decisão realmente de fazer essa transição, né, com bastante medo e bastante insegurança. E aí teve a etapa da empresa. E na época que você cuidava de pessoas, que você estava trabalhando mais como na parte de enfermaria mesmo, direto com as pessoas, você não tinha vontade de juntar essa parte de nutrição com o cuidado de pacientes, de pessoas? Porque as pessoas, às vezes, dependendo da situação, ela tem ela tem uma necessidade de alimentação diferente, ela tem que ter um plano diferente. Não era uma coisa que passava pela sua cabeça? Sim, passava. Eu ficava indignada quando eu via a dieta que vinha para os pacientes lá. Falava, gente, essa pessoa está internada, como que pode mandar? Né? Nada a ver. Tá precisando disso. É matar o paciente. Eu pensava, né? Como que pode mandar? Até hoje eu sou indignada com isso. Como que pode mandar uma gelatina para essa pessoa, que todo mundo acha que gelatina é levinha, ok, e não é corante, açúcar, para uma pessoa que está internada. Como que pode o que mais a gente vê, né, em hospital, é gelatina. De sobremesa. É suco de caixinha, bolachinha empacotada e gelatina, gente. Tudo aí a gente pergunta, cadê as nutricionistas dos hospitais? Exato. Elas existem? Pois é, elas existem e muitas vezes elas estão inseridas num sistema, porque vai muito além essa história. Tem toda a questão do custo, tem questão de, sabe, envolvida por trás disso, mas é bem complexo. É um local em que eu nunca quis trabalhar como nutricionista na área hospitalar. Mas por isso, pela falta de liberdade de poder fazer alguma coisa decente, de fazer um trabalho legal, é isso? O trabalho que eu faço, que eu acredito, seria bem desafiador colocar num ambiente hospitalar. Ou como eu trabalho hoje no meu consultório. Por conta das limitações, né? Limitações, restrições e tudo mais. E também tem uma área da nutrição hospitalar, assim, que não é muito aquilo que eu tenho mais afinidade, né? Então, mais por isso mesmo. Mas tinha assim, viu, Zara? Desde sempre queria unir as coisas. Eu imagino. Carla, e você nunca pensou o contrário? Assim, por que você não começou como nutricionista? Porque você já pensava, você já gostava disso, né? O que aconteceu para você não seguir, né? Eu não sei até hoje assim, o porquê. Eu acho que a vida me levou assim. Eu acredito que as coisas... Pessoalmente, eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E eu acredito também que essa experiência que eu tive como enfermeira, de todo esse tempo,
hoje me dá condições para exercer a nutrição de uma forma diferente, porque eu trago muito do meu conhecimento como enfermeira para a nutrição, muito mesmo. Era isso que eu ia perguntar, o quanto você conseguiu aproveitar de todos esses mais de 20 anos na área de enfermagem, agregando na nutrição. Muito, porque eu tenho muitos pacientes, assim, meu perfil de atendimento, né, meu perfil de trabalho, ele é voltado muito para patologias, para bem-estar, para saúde. Claro que a estética, ela vem, como nutricionista, acaba que isso é uma consequência de todo um acompanhamento, mas é que tem nutricionista que é mais voltado mesmo, especializado mais assim para estética, tem um nutricionista esportivo e tal, mas enfim, o meu trabalho, eu me identifico muito com saúde. Claro que todo nutricionista deve ver isso, mas eu digo assim, quando vem, por exemplo, um paciente que tem diabetes, por exemplo, eu, por ser enfermeira e trabalhar tanto tempo na área, né, na patologia do diabetes, não na parte da nutrição, só que isso tá junto, para eu saber como tratar um paciente com a nutrição, um paciente diabético, eu tenho que conhecer tudo o que acontece no corpo dele, porque como que é essa patologia, o que acontece lá da fisiologia, né? O que acontece, a insulina, a célula, tá lá. Então, assim, isso é um conhecimento que se tem na faculdade de nutrição, mas é muito antes disso, toda a vivência e todo o aprendizado lá em enfermagem. Então, se um paciente que vem, eu tive um AVC, eu sei, tudo que é voltado para as patologias, para o corpo humano, para a saúde, eu uso muito, eu não consigo hoje separar. Hoje eu falo que eu sou uma Enfernutri. Enfernutri é ótimo. Enfernutri. Enfernutri, porque... Então, assim, eu uso 2 em 1, tudo da enfermagem. Eu uso, não é aproveitar, eu uso tudo da enfermagem junto com a nutrição. Não dá para separar todo o conhecimento que eu pelo tive, fato também de você conhecer os sintomas das patologias também, eu acho que deve te ajudar a preparar um plano de alimentação que tem a ver com essa necessidade específica, né? Que não é só uma necessidade de nutrientes. Uma necessidade pelo quadro da pessoa, metabólica, né? Tem a ver com o metabolismo. Como que ela se sente. O diabético sente muita vontade de comer doce. E não pode. Então, eu acho que tem que preparar uma dieta que consiga suprir essa necessidade de forma que não atrapalhe a saúde da pessoa, né? Assim, eu acabei, como eu disse, indo para esse lado de trabalho de ver a pessoa como um todo, assim, né, de uma forma mais holística, pelo próprio fato de eu misturar as duas profissões, e assim, eu realmente trabalho nesse âmbito, sabe? Consegui unir as coisas que eu mais... que faz sentido para mim, do bem-estar, da saúde como um todo, né? O meu tipo de trabalho, assim, é muito voltado com alimentação simples, natural, né? Eu sou nutricionista do arroz, feijão, banana, sabe? De menos industrializados, e aí eu faço essa ligação da saúde com esse estilo de vida, né? Então, eu acho que é por aí. Entendi. Você acaba trazendo... Zara, só um pouquinho. Né? Você acaba trazendo, então, a sensibilidade que a vida de enfermeira te deu, né? De como lidar na época com os pacientes, agora com os clientes, né? Entendi. Sim, pessoal, como enfermeira eu tive que ouvir muito as pessoas, né? Aprendi a ouvir muito a dor de cada um, muitas vezes, né? E é o que eu faço hoje no consultório de nutrição, porque a pessoa que vai no consultório de nutrição, ela tem as dores, não é simplesmente uma dieta que você pode pegar uma dieta no Google, você coloca lá, dieta que você quiser, com as calorias que você quiser, você acha no Google, imprime. Mas alguém que te ouça as suas dificuldades, suas dores, que te compreenda e que consiga te ver de verdade,
né? Começa a entender como é seu dia a dia, suas emoções, né? Inclusive, você Sim, atende também exatamente. pessoas Fazer uma coisa para você, né? E você também atende Pois, pessoas olha, que estão em tratamento de câncer, por exemplo, ou algum outro tipo de tratamento por conta de uma doença específica? sim, atendo sim. Tenho pacientes diversos. Eu tenho pacientes com alguma questão, alguma patologia, tenho pacientes que buscam uma reeducação alimentar para ter um bom estilo de vida, para saúde, para emagrecimento, né? Eu faço nutrição clínica. Eu trabalho muito com modulação intestinal, é uma vertente que eu me especializei, porque hoje em dia a saúde começa realmente no intestino. Não é nosso segundo cérebro, não, ele é o primeiro, tudo começa ali. Então, eu fiz uma formação em modulação intestinal, e eu também trabalho bastante com nutrição vegetariana, né? E então é bem variado o meu consultório. E muita gente te procura no sentido que hoje, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais essa preocupação de uma alimentação mais preventiva, tipo, o que fazer para que não aconteça, para você não ter câncer, né? Muita gente deve ter essa ideia, ou não ter algum tipo de doença, ou um histórico de família que já tem um tipo de doença e quer fazer alguma coisa preventiva para não ter o mesmo problema. Você tem muitos pacientes assim? Tenho sim, eu tô assim, eu percebo que as pessoas estão, eu acho que a gente sabe, né? Todo mundo sabe, né? Eu não tô indo bacana na minha alimentação, eu preciso fazer eu preciso me cuidar, né? Então chega um momento da vida que as pessoas, né, começam a despertar, ou chega um momento em que é aquele momento que ela consegue realmente fazer isso, porque muitas vezes a gente sabe, mas não está no nosso momento também, né? E então tem sim muitas pessoas que vêm e falam: eu quero melhorar minha alimentação para eu ter saúde. Muitas vezes a pessoa não precisa emagrecer, é mesmo por saúde. Tem muitas pessoas que procuram por esse motivo. Sim. Entendi. Pessoal, acho que vocês estão gostando bastante desse papo com a Carla, falando aí da área de enfermagem, de nutrição, enfim, falando sobre saúde hoje, né? Isso é realmente um assunto muito importante para todos nós, né? E vocês que estão assistindo e que estão curtindo, logicamente não esqueçam de seguir a gente, né? Os nossos canais, o nosso YouTube, os nossos episódios nas plataformas de podcast, né? E compartilhar o nosso programa com as pessoas que você conhece, especialmente as pessoas preocupadas com saúde, né? Esse episódio de hoje. E, Carla, agora voltando para você, você entrou em pânico em algum momento na sua carreira? Você diz na carreira de enfermeira, como enfermeira, como... Pode ser qualquer uma ou tanto de faz. suas carreiras, tanto faz. Pode ser qualquer uma. Que te deu pânico. Me deu, sim, esse pânico, que foi naquele momento em que eu disse que foi mais desafiador, no final da carreira de enfermagem. Porque eu realmente comecei a sentir que eu estava infeliz, estava difícil de ir trabalhar, sabe? Nossa, eu tenho que ir trabalhar. E ficar lá, que dor, né? Não estava rolando. Só que ao mesmo tempo tinha aquele medo de, será que eu estou fazendo a coisa certa? E foi esse momento que eu posso dizer assim, fiquei em pânico, assim, né? Um pânico controlado, assim. Foi aquela esse coisa momento, emocional assim. forte. Foi o momento da decisão, né? É o momento da decisão, né? Quando a gente vê que é o tem que salto tomar de fé, uma atitude né? mesmo. É o salto de fé. A Zara fala isso, é o salto de fé. E como é que foi esse seu salto de fé? A hora que você falou, realmente agora vou cair fora da Unimed e vou começar a atender amanhã. E aí? Como foi esse amanhã foi? Aí? Pois é. Foi assim, levou alguns meses, não muito, mas alguns meses, em que eu fui conversar com a minha supervisora na época, né? E expus a verdade, né?
Falei, olha, eu preciso, eu não estou feliz, eu acredito que até mesmo para a empresa, né, não tem o porquê ficar com um funcionário que não está feliz, né? Então eu estou sendo muito verdadeira aqui, preciso fazer a minha transição, sou muito grata, só que eu também não posso, nesse momento, por conta dos meus planos de transição, porque eu estava já há um bom tempo lá, eu também não posso eu pedir demissão, porque nos meus planos eu contava com a questão de ser desligada, né? Pela questão financeira. Sim. Né? Sim. E aí é um processo que é um pouco assim, a gente tem que ter paciência, tem que ver a possibilidade da empresa, tem toda aquela coisa que todo mundo sabe, né? E aí, olha, vamos ver, eu vou levar isso, né, para ver como faz. Só que você vai ter que aguardar, né, até que isso seja possível. Então, eu fui aguardando e aquela agonia, será? E passa um mês, tensão, passa dois, né? Só na tensão. O tempo vai passando e não aconteceu ainda. Né? Não aconteceu ainda. E eu comecei a ficar. Teve momentos que eu fiquei bem assim, que eu estava meio. Não é depressão, né? Eu estava com um sentimento de tristeza, assim, algumas vezes, porque eu pensava, nossa, será que isso vai acontecer? E se não acontecer? Mas aí não dá. Daí eu ficava triste, né? Não dá, como que eu vou fazer essa transição? Porque realmente eu não tinha como fazer uma transição assim, sair, porque quando você começa a atender como nutricionista, você leva um tempo para você ter os seus pacientes, sim, os seus né? clientes. Não é assim. As pessoas vão te conhecendo, né? Aí um paciente vai indicando para o outro, porque gosta do seu trabalho, e aí você vai tendo os pacientes, o número de consultas, mas não é assim. E todos os meses a gente tem nossas programações financeiras, né? Que não param. Boleto, Né? como Não diz dá para esperar boletos. Os boletos, exato, os boletos, né? Então eu tinha essa condição. Eu tinha essa condição, que eu tinha que ser desligada. Era isso, senão não dava para fazer a transição. Então eu estava pronta, a minha faculdade já terminada. Mas assim, eu fui fazendo isso quando já estava no finzinho, para não ficar muito tempo, assim, acabou a faculdade, ficar muito tempo, né? Então, não fiquei parada, assim, acabou a faculdade, eu fiquei fora da nutrição, foi bem sincronizado. E até que rapidamente aconteceu. E aí eu pude contar com as questões aí de quando a gente é desligada da parte financeira, e aí agarrei com todas as minhas forças a nutrição e comecei a fazer o meu trabalho como nutricionista. E hoje você atende como nutricionista? Você tem um consultório ou é totalmente online? Como é que é o seu dia a dia de trabalho hoje? Bom, quando eu iniciei, foi só online. Eu comecei somente online. Eu peguei pandemia, né? Aí fazia os atendimentos online, foi permitido pelo conselho, né? Tudo foi permitido online, né? Uhum. E aí eu comecei dessa forma. Quando as coisas se acalmaram, aí eu comecei a atender presencialmente e online. Então, hoje eu tenho esse modelo híbrido, né? Eu atendo quando tenho pacientes que são de outras cidades, de outros estados, eu atendo online. E quando são próximos, as pessoas gostam bastante do presencial. Aí eu atendo no consultório. Então, eu tenho esse modelo mesclado. Híbrido. Agora, tive e o desafio? Inclusive, assim, de Campinas, híbrido. E o desafio? Crianças como assim? e nutrição. Crianças e nutrição. É um desafio, não é? É desafio. Quer dizer, na verdade, você tem que tratar os pais, né? Não são as crianças, né? Na verdade, assim, nutrição infantil, ela chega a ser, ela é uma especialidade. Todo nutricionista pode atender qualquer pessoa, né? Nós temos a capacitação para isso. Porém, tem
algumas coisas específicas. Então, por exemplo, uma criança que está na introdução alimentar, que começou, né, está deixando de amamentação para iniciar, ou não deixando, né, a amamentação, mas iniciando o alimento, né, a introdução alimentar, que eu digo, é um tipo de paciente que eu encaminho para colegas, porque é uma especialidade, né? A gente também não dá para você abraçar um mundo, né? Você tem que realmente fazer. O leque é muito extenso, né? Muito extenso. Então, assim, eu acredito que eu tenho que fazer o que muito específico. Então, né, eu prefiro alguém que estudou a fundo, né, se especializou nessa área. Então, crianças dessa idade, muito novas, eu não trabalho. Na verdade, eu não atendo muito criança. Eu tenho, se eu não me engano, 3 ou 4 pacientes só, criança, mas são maiores já. São maiorzinhos, tal. E aí eu consigo, eu acho bacana, mas assim, a criança é muito fácil de trabalhar. A verdade é que o desafio é trabalhar com os pais, porque é muito difícil para uma mãe, para um pai, negar um alimento para o filho. Essa é a verdade. E muitas vezes, para você fazer, quando isso não iniciou lá do comecinho, na introdução, naturalmente, de oferecer aqueles alimentos mais saudáveis, quando isso já vem um pouco já tendo que consertar, é muito difícil para uma mãe e um pai, no momento que o filho pede um salgadinho, né, falar que não. Claro que tem formas de você substituir ali, mas assim, sabe, aí a criança, né, é um campo, assim, bem delicado, afetivo ali, de mãe, pai com filho, né, então o maior desafio são os pais, realmente. Porque, na verdade, tem que ter a mudança comportamental vindo dos pais, né? Para que os filhos possam poder cumprir o que o nutricionista vai indicar. Né? Exatamente, e muitas vezes, né? Porque eu falo assim, que a nutrição, ela é assim, ela mexe mesmo com o emocional, com o afetivo. Gente, a gente sente o cheiro de uma comida, de um bolo, de alguma coisa, a gente lembra da avó, lembra de... a comida, ela está muito ligada às nossas... Não é? Assim, há momentos sociais, de interação social. Quem não fala, vamos sair, sair para comer, né? Lembrar de... Tudo está relacionado com a comida. Então, hoje, assim, a gente come porque está triste, a gente come porque está feliz, a gente come por muitas coisas. Então, a comida está ligada às emoções, né? Então, isso que eu digo, assim, que o nutricionista ele tem esse papel, antes de qualquer dieta, de entender quais são os gatilhos daquela pessoa, por que ela está buscando essa alimentação. A gente tem que tratar o emocional. Não é só a parte de cálculo e de dieta, mas é mais o emocional primeiro, para a pessoa ter condições de entender na hora que ela está querendo, né? Muitas vezes tem um transtorno alimentar, precisa uma compulsão. Então, a nutrição, ela é um tratamento que ela abrange muito, assim, o ser como um todo, a parte emocional, principalmente, psicológica, e sobre, né? Essa questão, não dá para não se aprofundar nisso. Sobre essa questão da modulação do intestino que você comentou, ela vai mexer muito com os hábitos, né? Que às vezes são hábitos que vêm dos pais da pessoa, dos avós. Como é que é isso? Como é que você consegue, né? Porque primeiro tem que ter uma conscientização, né, de todo mundo. Não, realmente, isso aqui, embora seja muito bom, não dá para comer. Como é que você trata isso? Eu costumo conscientizar, explicar o porquê, porque tudo que a gente sabe, né? Se eu sei o porquê que aquilo que eu estou comendo, por que aquele alimento não é bacana, não é assim, isso não pode, né? Eu acho que assim, não pode, não é uma coisa boa em nutrição, acho que em nada, mas assim, olha, por que isso não seria adequado nesse momento, né? E saber o porquê. Então, eu explico mesmo. Olha, isso aqui causa isso, tal. Mas
levando em consideração, como eu disse, que nutrição também é afeto, também são coisas assim, né, ligações assim de processos internos de cada um, tem coisas que não dá para a gente falar, você não vai mais comer isso ou aquilo, vai tirar isso da sua alimentação, mesmo porque eu também não acredito em radicalismo, né? Então eu busco equilíbrio, falo, olha, eu vou explicar o porquê isso não é bacana, e se isso é importante para você, saiba o porquê e se você escolher, olha, eu escolho comer esse chocolate, você escolhe com consciência e vamos tentar fazer assim, vamos encaixar na sua dieta, então, ao invés de você comer todo dia, vamos colocar para você deixar para um momento X. Aí a pessoa se sente assim, eu posso em tal momento, eu tô agora não, mas eu vou, né? Ok, então chocolate em vez de todo dia, vamos no dia sim, dia não, é isso? Olha lá, já identificamos um chocolatra. Agora uma outra coisa. Tá vendo? Sem ele falar nada, Ô, sem falar muito, você já pegou no ar. Ô, Carla, agora falando nisso, né? O pessoal que, querendo ou não, na mídia, já de muito tempo, né? Até que essa coisa muito forte das pessoas buscarem a estética, né? Tá sempre bonito, sempre em forma. Eu imagino que muitas pessoas devem te procurar por causa disso, né? Ai, precisa emagrecer e tal. Como é que você lida com isso? Como é que é? O que você acha disso tudo, desse boom aí de mídia o tempo inteiro com novas receitas, novas dietas, dieta de não sei o quê? O que você acha disso tudo? E agregando a isso daí... Fala, Zara. Então, e às vezes com objetivos que são, assim, irreais, né? Às vezes tem muita gente que quer fazer umas dietas para ficar, assim, pesando 40 quilos, né? Mas agregando a isso que o Ricardo falou, tem a questão que o pessoal faz muito uso dos suplementos, às vezes porque está na moda, vamos tomar suplemento X, Y, e não se preocupam com essa questão, eu posso tomar? Eu estou sobrecarregando o meu rim, né? A gente não vê muito, né? Vê meio que o pessoal saindo nessa ânsia de atingir esse corpo perfeito, né? Então, juntando aí com a pergunta do Ricardo, esse outro detalhe. Eu vejo que a mídia hoje, ela tem os dois lados. É muito bom porque nós temos informação, né? Assim, um clique aqui, muita informação. Porém, muita informação distorcida. Muita informação distorcida. Então, assim, tem que ter um filtro muito bom. Tem coisas, assim, que a gente vê na internet que fala assim, meu Deus do céu. Né? Então, assim, isso é uma questão a se considerar. A indústria, né, teve um boom, assim, da coisa fitness, como a Alessandra falou, da coisa, né, de muitos suplementos, né? Então, assim, como eu falei, meu perfil de trabalho já é, assim, voltado muito para quanto mais a gente puder fazer com o alimento natural, comida de verdade, essa é a minha linha de trabalho. Claro que eu uso suplementos, mas quando é necessário. Suplementação de vitamina, de minerais, quando é necessário, né? Então, assim, uma proteína que seja, por exemplo, industrializada num momento, numa estratégia que seja necessária, mas sempre para quando é preciso, realmente, né? Por isso que é muito individualizado. E a questão da pessoa que chega, quero emagrecer a qualquer custo, primeiro, assim, eu tento entender qual é o motivo. Aquilo é real? Ela realmente... Porque, assim, não sou eu que vou falar se ela precisa emagrecer ou não. Primeiro, é muito que para as pessoas meu corpo esteja bom. Para mim, não. Então, assim, aí eu tenho que entender primeiro por quê. É por você ou é pelos outros? Você está se comparando ao que você vê, vamos falar aí nas mídias, né? O que é um modelo de um corpo magro. Mas, assim, né? Como que é? Eu, às vezes, falo assim, se não tivesse mais ninguém no planeta, se você vivesse sozinho numa ilha, você ia querer emagrecer?
Porque, assim, você pode falar assim, eu queria porque eu me sinto melhor, porque eu vou querer ter saúde, tá? Lógico, né? É uma brincadeira, né? Mas agora, eu não ia querer porque eu não tô nem aí, ia ficar bem gordo, ninguém ia ver. Também não é o certo. Mas eu digo assim, é para tentar perceber se é pelos outros ou se Ou é por pela ela, se própria é uma pessoa vontade mesmo, dela ou não, né? né? Então, depois de percebido isso, de entender dela ou não, aí depois se a pessoa, não, realmente é por mim, tá, então vamos ver. Claro que eu tenho meus instrumentos de avaliação do que seria um peso adequado para aquela pessoa, mas assim, então realmente seria bacana, vamos, então, tá, como emagrecer de uma forma saudável? Eu trabalho emagrecimento desta forma e mostro o porquê, que não vai ser lotado de produtos diet, light, de um monte de caixinha de mercado, não vai ser assim, né? E aí acaba que a gente, o paciente, a pessoa que tem afinidade com esse tipo de trabalho, que fica, que gosta e que tem resultado. E naturalmente, como tudo, né? Quem busca um outro trabalho, um outro estilo, tem outros profissionais que possam fazer numa outra vertente. Eu acho importante a gente fazer o trabalho dentro do que a gente acredita, né? E é o que eu vejo desde de tudo que eu estudo, então eu procuro manter isso, sabe? Entendi. Carla, agora pensando no seu tipo de trabalho, né, que você falou que é muito voltado para alimentação natural, mais orgânica, enfim, aquela básica mesmo. Claro que é uma pergunta muito ampla, mas você teria alguma dica ou uma orientação básica para as pessoas se alimentarem bem? Olha, eu acho assim que o básico, né? O básico bem feito funciona bem. Eu sou dessa opinião. Então, assim, só uma coisinha assim, só sobre que você citou assim, orgânicos e tal. Só queria só uma ressalva sobre isso, que assim, seria maravilhoso, e é um sonho, né? Acho que sonho de muito nutricionista, de muito profissional de saúde, se a gente pudesse comer orgânicos sempre, né? As hortaliças, os orgânicos sem a adição de agrotóxicos. Mas hoje não é uma realidade para todos, né? Não acontece para todos. Está cada vez sendo mais, mas não é. Então, eu ainda digo que é melhor comer vegetais, né, frutas, hortaliças e legumes, mesmo que não sejam orgânicos, do que não comer e ir para o industrializado, para produtos assim, né? Então, assim, é uma alimentação natural. Quanto mais, assim, livre de aditivos, melhor, né? Se puder ser orgânico, melhor ainda, né? Mas é buscar fazer o que é possível, dentro do possível e praticável. Então, o básico que funciona bem, eu diria, um resumão assim, seria tirar no máximo de industrializados possível, né? Aquela famosa frase, desempacotar menos e descascar mais. Então, o máximo de industrializados para tirar, o máximo de açúcar, dos pós brancos, né? Farinha, açúcar e sal. Farinha de trigo, sal, são coisas assim, voltar para e sal. Voltar para aquele modelo de alimentação lá de antigamente, dos nossos bisavós, sei lá, aqui, né? E Carla, e essa moda que o pessoal tem falado bastante de jejum intermitente, isso é bom, isso é ruim? Funciona, não funciona? Para que serve? Sim. O jejum intermitente, eu tinha certeza que teria essa pergunta, sempre tem. É muito falado, né? O jejum intermitente, ele é uma ferramenta dentro da nutrição. Ele é uma estratégia. Só que é uma estratégia quando utilizada, assim, para o momento certo, para a pessoa certa, para o caso específico. Então, assim, não vamos fazer jejum
todo mundo, igual tá no blog da blogueira lá, todo mundo e não sei quantas horas. Não, é uma ferramenta que a gente usa no consultório em algum momento, estrategicamente, para aquele momento que aquele paciente está, para aquele paciente específico, e não é um jejum de qualquer forma, tem toda uma orientação de como fazer esse jejum. Então, ele é uma ferramenta muito útil, sim, e ele é muito válido, porém, no momento certo, sendo feito com conhecimento, para aquele momento daquele paciente. Porque senão a gente vai um dia na internet ali, você fica com 50 informações sobre a mesma coisa de formas diferentes. Então, quem não é da área realmente fica sem saber o que fazer, né? Fica doido, você não Por isso sabe que é bom, onde vai no básico. Volta lá no... Mas e o ovo, cara? Podemos comer ou não podemos comer? Verdade. Porque eu adoro ovo. Eu adoro ovo. Olha, Zara, assim, depende. É assim, o ovo, ele é um alimento, como eu disse, né? Eu trabalho muito com nutrição vegetariana. Eu sou vegana, apesar de ter muitos pacientes que não são. Na verdade, a maior parte dos meus pacientes não são vegetarianos. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo o alimento, assim, o ovo, ele é uma fonte de proteína animal, né? Tem pessoas que gostam e que falam, olha, eu não vou deixar de comer o ovo, eu gosto, tá tudo bem, a gente coloca dentro da sua estratégia, tira coisas mais problemáticas, né? Mas não posso deixar de dizer que depende, porque o ovo, como outras coisas, ele é uma fonte de gordura saturada, ele tem bastante gordura saturada. Ele é fonte de proteína, mas ele tem muita gordura saturada. Então, dependendo da estratégia, né, para uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado com essa situação, já eu falo, vamos trocar, vamos, né? Mas também tem aquele equilíbrio, né? Nossa, você ama tanto assim, eu vou tirar de você totalmente? Não, vamos fazendo aqui, vai tentando ficar um dia, trocar por outra coisa, vamos experimentando novas coisas e explicando o porquê, né? Então, depende. Ele não é o mocinho 100% e nem o vilão 100%, ele tá ali dependendo, sabe? E isso é polêmico, viu? Que se outros nutricionistas me ouvirem falar isso, vai falar, nossa, vai defender o ovo. E alguns vão falar, nossa, como você pode defender? Não, é ruim. Então, assim, eu nem falo de pessoas que não são da área. É uma polêmica entre os nutricionistas. E aí vai na linha de trabalho de cada um, né? Como eu estudo muito a nutrição vegetariana, eu estudo o porquê não do ovo, né? E com bases científicas e tal. Então, é polêmico. E com essa... Não sei se eu consegui responder. E com essa polêmica do ovo, a gente vai caminhando para o final. E a Zara pensando se vai comer o ovo agora à noite ou não. Putz, já comi. Você vai comer mais um ou não, né? Não. Ai, gente, que papo gostoso, interessante. E Carla, como a gente está já encerrando, você gostaria de colocar aí suas mídias e fazer uma mensagem final, um comentário final aí para os nossos ouvintes e telespectadores? Ou internautas? Sim. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, foi um papo muito gostoso. Quem quiser ver dicas, me seguir lá no Instagram, é nutri.carlaestrela, tudo junto. E assim, a minha mensagem é que eu acredito que a gente tem que ser feliz, falando sobre transição, sobre carreira, temos que ter, claro, pés no chão, né? É importante, né? Há caminho disso, ir de encontro a isso, ao que a gente busca, de felicidade mesmo, né? Pensar, porque a vida é tão curta, né? E o que importa realmente, às vezes a gente fica preso, né, a coisas que é importante a gente refletir sobre isso. Então,
para que as pessoas se encorajem com o pé no chão, mas que busquem, né? E com relação à nutrição, como a gente falou bastante disso agora no final, eu acredito também que o equilíbrio é muito importante, né? Você respeitar a escolha do outro, né? E sem julgamentos. Então, eu tento colocar o meu trabalho, o que eu penso, porém respeitando, né? Vamos, por exemplo, aí a Zara do ovo. Precisa entrar num equilíbrio, tá tudo bem, né? A gente não precisa demonizar nada. Eu acho que tudo é equilíbrio, e isso vem para a nutrição, para que a gente consiga manter as coisas por um longo tempo, né? E então acho que seria essa a minha mensagem. Carla, legal, muito obrigado. Equilíbrio, é isso aí, vamos nos equilibrar sempre. Então tá, Carla, queria agradecer muito o seu tempo aqui com a gente, contando um pouco da sua história, né, da área de enfermagem, que é uma área muito bonita e muito difícil ao mesmo tempo, e essa transição para a nutrição. Tenho certeza aí que você trouxe muita informação legal que pode inspirar o pessoal que está nos assistindo. Agradecer também a Alessandra e a Zara por estar aqui com a gente, participando desse papo. E você que está aqui, né, que está nos assistindo, nos ouvindo, que siga nas nossas mídias, tanto no YouTube quanto nas plataformas, né, de podcast. Compartilhe os nossos episódios. E vocês podem seguir também o nosso trabalho no Instagram, no Nada de Pânico Team. Também a gente tem um grupo no LinkedIn, o Nada de Pânico, e temos o nosso site, nossa landing page, o nadadepânico.com.br, onde você tem acesso a todos os episódios e as séries que nós já fizemos em relação aos podcasts, tá bom? Então, pessoal, a gente está chegando no final. E antes disso, estava até esquecendo, tem uma pesquisa rolando para a gente conhecer vocês um pouquinho melhor, que está aqui embaixo. Na hora que vocês estiverem aí no YouTube, vocês vão ver um link. É uma pesquisa rapidinha, 2 minutos vocês respondem, e para a gente é importante ter essa informação, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, um grande abraço, vamos e nunca é tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tá tudo bem.